Olá, galera do ListMed, tudo bem com vocês? Colegas médicos, médicas, estudantes de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, um grande abraço a todos vocês. Hoje, nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês, de uma maneira muito didática, o que é a passagem de um catéter venoso central na via jugular interna de um paciente, tá certo? Para implantação do catéter de Sorensen. Eu vou, inicialmente, fazer uma apresentação do tipo slide, para que vocês tenham assim uma formatação bem didática de como esse procedimento ocorre. E no final desse vídeo eu vou apresentar um caso real de uma passagem de um cateter de Sorensen na UTI, tá certo? Então vamos lá. Aqui é o filme que eu vou apresentar no final, tá certo? E aqui nós temos os nossos slides. Um agradecimento especial ao colega Heitor Povas, que me ajudou na confecção desse vídeo, tá certo, galera? Então, a primeira coisa de tudo é você escolher a aveia. Por quê? A aveia, às vezes a aveia está trombosada, a aveia não está pérvia, a aveia está colabada, o paciente está desidratado. Então, não manda degermar antes de você ir lá com o aparelho de ultrassom escolher a aveia. Nesse caso aí foi escolhida a veia jugular interna direita, ok? Bom, depois disso, a gente vai pedir o enfermeiro para fazer a asepsia, tá certo? O enfermeiro faz a asepsia, que é a degermação, e nós, depois de paramentados, vamos fazer a antisepsia, ok? Bom, depois vem a paramentação do médico. Alguns escolhem paramentar antes para depois fazer a antisepsia, outros fazem a antisepsia e depois paramento. O mais importante é que essas duas fases sejam cumpridas de maneira científicas, ok? Depois coloca os campos cirúrgicos, o médico já paramentado, faz a colocação dos campos cirúrgicos, e quanto menos espaço você deixar, tá certo, do seu campo cirúrgico, menor o risco de contaminação. Portanto, isso é muito importante, você proteger a área que você vai manipular ali para que não haja contaminação. Lembre-se que a ponta desse catéter vai ficar próximo ao átrio do paciente. Qualquer tipo de contaminação é muito ruim para o nosso paciente, ok? Bom, depois disso, vai preparar o material. Você tem que deixar todo o material preparado, tanto o material cirúrgico quanto o material do catéter propriamente dito, né? O anestésico, a heparina, e de forma sequencial, organizada, para que você vá fazendo passo a passo e não se perca, onde é que está isso, onde é que está aquilo, não. Coloca tudo organizadinho, tá certo? Eu estou deixando aqui na descrição de cada slide de maneira bem didática para que vocês possam printar e tirar alguma dúvida das coisas que eu estou falando aqui. Bom, feito isso, material organizado, a gente vai fazer anestesia na pele do paciente e nos planos musculares. Lembre-se que é uma agulha grossa, tá certo? Um calibre importante. E para a gente passar essa agulha até alcançar a veia, é necessário que o paciente esteja devidamente anestesiado, tá certo? Essa anestesia é feita com xilocaína 2%, sem vasoconstrictor, é bom que se diga isso, tá certo? Para que não haja isquemia na nossa região manipulada. Depois a gente pega a agulha propriamente dita, junto com a seringa, e vai promover a punção guiada por ultrassom. Vocês vão ver aqui no vídeo em seguida, é importante que você verifique a agulha adentrando a veia, né? Para que você não cometa acidentes, tipo puncionar a veia, a parede anterior, depois transfixar ela pela parede posterior, puncionar a carótida, fazer lesão vascular do tipo punção da carótida, também ficar beliscando ali os nervos que passam ali, e tem também a traqueia que está do lado. Então, portanto, tem que ter muito cuidado, observando de maneira detalhada no ultrassom a punção da veia, ok? Bom, depois a gente puncionou a veia, o sangue retornou, a gente passa o fio guia, tá certo? O fio guia tem que passar uma quantidade satisfatória apenas para você manipular o cateter. Não precisa introduzir o fio guia totalmente lá para dentro, porque o fio guia em contato com o átrio e com o ventrículo
direito do paciente pode causar arritmia. Então, vamos introduzir o fio guia, a quantidade necessária para que o catéter seja passado. Depois que você faz a passagem do fio guia, você abre um pouquinho a pele do paciente, vocês vão ver aí no vídeo, no sentido de facilitar a passagem do dilatador. O dilatador é um equipamentozinho onde dilata a pele e adentra a pontinha na veia, para que quando você for passar o catéter, esteja feito uma espécie de túnel ali entre a pele e a veia do paciente. Bom, depois você passa o catéter propriamente dito, lembrar de na hora que você estiver passando no catéter, segurar na ponta do fio guia, para que o fio guia não embolize, tá certo? É muito importante esse ponto. Mais uma vez, quero dizer que as coisas que eu estou comentando aqui de maneira didática está colocado aí na descrição de cada slide que vocês podem printar. Bom, depois que você passa o catéter, você retira o fio guia, tá certo? Depois de retirado o fio guia, você vai fazer o teste, pega uma seringa, tá certo? Lava e verifica se volta sangue. Se voltou, você lava o catéter de novo. E por fim, você vai fazer a fixação do catéter. Alguns preferem heparinizar logo quando é catéter de Sorensen. Quando, no caso do catéter venoso central ou profundo, não precisa heparinizar. Só se hepariniza os catéteres de Sorensen porque eles vão para hemodiálise. É importante que não tenha nenhum trombo ali dentro do catéter quando você for iniciar o procedimento. Porque se você tiver algum trombo, você traz para a máquina e perdeu aquele conjunto para a hemodiálise. E por fim, você vai realizar o curativo. E o curativo é feito ainda pelo colega médico que está ali dentro do ambiente asséptico. Ou seja, você coloca a gaze direitinho, segura na gaze, só assim o enfermeiro vem com o micropólio, tá certo? Então são esses passo a passo didáticos para passar de um catéter venoso central ou de Sorensen, como foi esse caso aqui. Bom, agora aqui eu vou apresentar para vocês, é, o vídeo propriamente dito do, do, da passagem do cateter na UTI, né? Aí tá o doutor Heitor se preparando na paramentação. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Aqui ele já está preparando o material, tá vendo? Abrindo o material cirúrgico para que possa. A gente precisa de um porta-agulha, de uma tesoura, de uma pinça de dissecção, tá certo? Às vezes algumas pinças para segurar o campo. Então, material cirúrgico normal, o mínimo possível. Aí ele vai promover, ó, a limpeza, quer dizer, a antissepsia, né? A antissepsia, porque a sepsia já havia sido realizada pelo enfermeiro, tá certo? Vou adiantar um pouquinho, aqui ele já colocou o campo, ó. O campo é fenestrado, tá vendo? Para que haja um mínimo de exposição da pele do paciente. Isso é muito importante, tá certo? Agora ele está trazendo a mesinha para perto, ó. Aqui ele já está vestindo o transdutor, né? Lembre-se que a gente usa um transdutor aí de alta frequência, 7,5 MHz. Olha aqui o aparelho de ultrassom, no sentido de que a gente possa ter uma visualização melhor dos planos mais superficiais, né? Então ele está colocando aí o ultrassom, o transdutor dentro dessa camisinha, tá vendo? No sentido de que o campo, o transdutor também fique estéril, né? Para que não haja nenhum tipo de contaminação. Vou adiantar mais um pouco. Aqui o material já todo preparado, tá vendo? Ele de maneira muito organizada, ele coloca de maneira sequencial as coisas que ele vai usar, né? Ali ele está com a agulhinha para aspirar a xilocaína, lá, deixou o fio guia já prontinho. Agora ele está pegando, tá certo? Ele já anestesiou o paciente. Ou não? Não, ainda não, ainda vai anestesiar. Está com a seringa de anestesia. Vou adiantar mais um pouquinho. Então ali agora já estamos com o ultrassom, onde ele vai, tá certo? De maneira guiada por ultrassom. Nós não fazemos procedimentos de punção venosa central sem a verificação do ultrassom. Observe que o campo a ser utilizado é o mínimo possível, tá certo?
e ele está ali com todo o material organizado. A sequência, tá vendo? O dilatador, o catéter propriamente dito, olha lá. E agora ele vai promover a anestesia, tá vendo? A gente usa degermante para substituir o gel, porque o degermante é um material, olha lá. Então ele está fazendo anestesia guiada por ultrassom. Olha lá, a ponta da agulha da anestesia próximo da veia, no sentido de que de você não perfurar nenhuma estrutura, tá certo? Nobre com o anestésico. Às vezes você aprofunda demais a anestesia, aí já perfura a veia e forma hematoma, então é por isso é importante você fazer a anestesia guiada por ultrassom. Observe que está sendo bem generoso, tá certo? Eu estou deixando esse ponto aí porque é um ponto bastante importante na passagem do cateter, né? Aí feita a anestesia, tá vendo? Agora ele vai montar a agulha de punção, propriamente dita. Ó. Fechou o anestésico para não ter acidente. Aí ele vai pegar a agulha, tá vendo lá? Ó? Então agora nós já estamos vendo ele adentrando com a agulha, olha lá, ó, a pele do paciente, tá vendo? E acompanhando no ultrassom. Ó. Observe lá, ó. A veia, aquilo preto, e você vai ver a agulha aos pouquinhos perfurando a veia. Ele está usando a técnica longitudinal, a gente tem algumas técnicas, que é até transversal, quando você bota o transdutor nesse sentido, longitudinal, quando você bota o transdutor nesse sentido. Ele está usando a técnica longitudinal. Olha lá. Ó. Então, olha lá a ponta da agulha entrando na veia, olha lá, dentro da veia agora, a ponta da agulha. É nesse momento que você aspira o sangue, se retorna sangue, você, olha lá, a ponta da agulha dentro da veia, de maneira muito clara na visualização pelo ultrassom. Vocês viram aí? Bom, aí, feito isso, a punção tá ok, olha lá, a ponta da agulha dentro da veia, tá? A veia é aquela parte mais preta, a agulha mais branquinha, tá certo? E de maneira assim muito nítida. Agora ele já está passando o fio guia, ó. Observe que o fio guia ele tem que descer livre, não pode ter obstáculo lá, ó, tá vendo? Descer o fio guia e não precisa introduzir todo, como eu falei lá na parte dos slides. Por quê? Porque o fio guia tocando no miocárdio, ele pode provocar arritmia. Agora ele já está abrindo a pele, ó, na base do fio guia, tá vendo? Para quê? Para facilitar que o dilatador, tá certo? Adentre a pele, o tecido celular subcutâneo, perfure a fáscia muscular. Às vezes você tem que passar por dentro do músculo até chegar a ver, olha lá. Então ele vai introduzir agora o dilatador, ó. Esse dilatador também não pode dobrar, ele tem que passar de maneira reta, firme e não pode dobrar. Se ele dobrar é porque tem algum tipo de obstrução, então vocês têm que estar ligados nisso aí, tá certo? Bom, agora ele já está tirando o fio guia, ó. Observe que sempre protegendo, tá certo? Para que não haja sangramento. E agora ele pegou o catéter. Esse é um catéter de Sorin, esse é 2 vias, tá certo? Para a realização da hemodiálise. Observe, ó, que ele vai segurar na ponta do fio guia para a introdução do catéter, porque se você não segura no fio, o fio pode embolizar junto com o catéter e você ter dificuldade de tirar e criar um problema muito, muito sério. Né? Então é importante segurar na ponta do fio guia. Olha lá. Ó. Aí agora o cateter já está implantado, ele vai retirar o fio guia. Observe que ele está retirando o fio guia. Tudo fechadinho, tá certo? Um procedimento bem limpo, sem sangue, tá certo? Bem harmônico. E agora ele está fazendo o teste, ó. Teste, veio sangue, veio. Aí injeta de volta. Novamente, fechou. Isso aí tem que estar fechadinho. Você manipulou, fecha. Para evitar contaminação. Novamente, o sangue voltando lá, ó. Botou água destilada para dentro. Pode ser água destilada ou soro fisiológico. E fechou as duas pontas. Bom, eu quero aproveitar aqui esse momento, esse paciente vai dialisar,
para perguntar para vocês se vocês sabem as indicações de hemodiálise na UTI, tá certo? Geralmente são pacientes que desenvolveram insuficiência renal aguda por algum motivo ou pacientes que já tinham insuficiência renal crônica e agudizaram também por algum motivo. A maior prevalência de hemodiálise na UTI é secundária à sepse, né? São aqueles pacientes que fazem baixo débito e, por conseguinte, desenvolvem insuficiência renal, inicialmente pré-renal e depois renal propriamente dito, né? Agora ele já está fixando lá o cateter. Então, quero falar com vocês, enquanto ele fixa o cateter aí, das indicações de hemodiálise na UTI, tá certo? Vamos lá. A primeira de todas é a uremia, né? Aquele paciente que aumenta a ureacreatinina, tá certo? Então, isso é um metabólico que pode criar complicações importantes, inclusive rebaixamento do nível de consciência. Então, o paciente não pode continuar urêmico, por isso que a gente dialisa. E as outras são os 4 Hs. Vamos lá? Hipervolemia, hipernatremia, hipercalemia e hiper-H+, que é acidose metabólica. Então, o paciente dialisa por esses 5 motivos. No caso dessa nossa paciente, a indicação da diálise dela foi por uremia e acidose metabólica. Você pode ter 2 fatores concomitantes. Então, ele ali já está fixando o catéter, tá vendo? De maneira muito exemplar, tá certo? E observe que o procedimento totalmente limpo, né? Não caiu nada de sangue ali nas compressas, entendeu? Isso é um ponto reparador para que o catéter, quando manipulado, não seja retirado, tá certo? E por fim, ele vai realizar o curativo, ó, depois de fixado o catéter, né? Aí ele está pegando a heparina para heparinizar, tá certo? A heparinização, já falei, é no sentido de a gente evitar trombo dentro do catéter para a hemodiálise. E por fim, olha lá, heparinizou, fechou, tá vendo? A heparina, nesses casos aí, geralmente são 3 ml, 1,6 em uma via e 1,4 na outra. E por fim, é realizado o curativo, tá certo? Então, galera, eu quero dizer a vocês que um procedimento bastante bacana, tá certo? E que vocês possam ter tirado algum proveito disso. Agora vamos àquela resposta que eu falei no início do vídeo. Olha, acesso venoso profundo é toda vez que você acessa uma veia profunda. Então, a veia jugular interna é profunda, a veia subclávia é profunda, a veia axilar é profunda, a veia femoral comum é profunda, a veia poplita é profunda. Você tem algumas veias profundas aqui, tá certo? Todas são profundas. Agora, o conceito de veia central é toda vez que você consegue colocar o catéter, tá certo? Na posição central, ou seja, é a posição em que o organismo recebe o sangue venoso de todo o corpo, tá certo? Ou seja, ele está posicionado na junção bicaval. É o sangue que vem do cérebro, da cabeça, e o sangue que vem de todo o corpo, através da cava inferior. Então, as duas cavas, e essa união desses dois sangues a gente chama de sangue venoso central. Portanto, o catéter, para ser central, ele tem que estar em uma dessas veias, ou na veia jugular interna, ou na veia subclávia, ou na veia axilar. Aí, de maneira que a ponta do catéter esteja de maneira central. Às vezes você tem um catéter de pique, que é um catéter posicionado numa via periférica, mas ele chega até a junção bicaval. Então ele passa a ser um catéter central, tá certo? Então essa é a diferença. E o catéter venoso misto é aquele que recebe, além do sangue venoso central, originário do cérebro e da cabeça do paciente e do resto do corpo, também o retorno venoso do coração. Esse sangue misto é somente quando a gente passa o catéter de Swan-Ganz,
e coloca a ponta do catéter na artéria pulmonar do paciente. Beleza? Então, gente, quero agradecer muito a vocês, tá certo? Por curtirem esse vídeo, tá certo? Por indicarem nosso canal para outros colegas. Se inscrevam no canal para que a gente possa crescer e dizer a vocês que acionando o sininho vocês vão receber notificação de todo o material que nós vamos poder postar aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula, mostrando sempre um assunto importante dentro da UTI ou no pronto-socorro.